Eu percebi que toda vez que eu critico uma coisa no Brasil ou falo sobre uma coisa errada no Brasil, né, por motivo de querer melhorar, né, alguma coisa, entendeu? Para melhorar o país, igual no meu país, a mesma coisa eu faço, eu critico, eu falo de coisas erradas. E eu falo também que tem que melhorar essas coisas, tem que mudar essas coisas erradas, a gente tem que fazer o melhor sempre, tem que melhorar sempre o nosso país, nós temos que melhorar, sabe? Nossa vida tem que melhorar. Então, sem crítica, ou se você não falar do problema, o problema não vai acabar e não vai melhorar nada, entendeu? Então, toda vez que eu falo, não é porque eu não gosto do país, não é porque eu não estou falando mal do país, né? Porque se eu critico ou falo de coisas erradas, se eu falo isso porque eu não gosto do país, então vocês acham que eu não gosto do meu país? Porque eu falo mais do meu país, eu falo mais das coisas erradas do meu país, né? Por quê? Porque o país que eu mais amo é o meu país, então eu vou criticar mais. Eu também critico qualquer país, qualquer lugar do mundo, né? E eu critico mais se eu gostar do país. Se eu gostar mais do país, eu vou criticar mais quando vejo coisas erradas. Mas tem esse tipo de gente que toda vez que eu falo de uma coisa errada, para melhorar, sabe, ou para mudar, para melhor, esse tipo de pessoas ficam falando, vocês árabes e muçulmanos, vocês assim, você isso, vocês aquilo, não sei o que. Eles falam vocês, eles ficam falando mal e falam vocês. Vocês quer dizer todo mundo. Quer dizer que você está generalizando, quer dizer que você está acusando uma nação inteira de fazer uma coisa errada, entendeu? Igual aquele tipo de pessoas que quando eu falo de uma coisa errada no Brasil, eles falam, vocês muçulmanos fingem que está seguindo a religião de vocês, mas vocês ficam pedindo nudes e ficam conversando na internet com mulheres e fazendo não sei o que com mulheres, e vocês não sei o que, e vocês querem cico com mulheres, né? E vocês, eu já falei muitas vezes, cansei de falar, param de falar vocês. Essas coisas que esse tipo de pessoas falam, todo mundo faz, no meu país ou em qualquer país do mundo. Não é só país de muçulmano ou país de árabe, qualquer lugar do mundo. Tem lugar no mundo ou tem país no mundo que todo mundo faz coisas erradas? Ou faz a mesma coisa errada todo mundo? Claro que não, né? Mas tem pessoas que não aceitam críticas, né? Ou não aceitam ouvir a verdade. Eles acham que acusar você ou acusar sua nação de uma coisa errada, né? Eles acham que isso é uma defesa. Ah, estou defendendo o meu país. Não, você não está defendendo o seu país. Você faz mal para o seu país. Quando você fala assim, você faz mal para o seu país. Isso é ruim para seu país, porque você devia representar o seu país com coisas boas. Mas vocês, esse tipo de pessoas, para mim não representa o Brasil, sabe? Para mim, eu sempre procuro o exemplo bom para representar o Brasil, sabe? Quando eu vejo uma pessoa boa, do bem, eu prefiro olhar para essa pessoa e falar, essa é o Brasil, essa pessoa que representa o Brasil. Mas esse tipo de pessoas do mal, que fica jogando as pessoas, fica falando mal das pessoas, inventando mentiras, sabe? E tem gente também que olha
que falam assim para mim nos comentários assim: no seu país tem isso, tem aquilo, tem essas coisas erradas, tem. Peraí, você já foi para o meu país? Não, nunca foi. Conhece meu país? Não. Pesquisou sobre meu país? Não. Então por que fala de uma coisa que você não sabe? Por que fala de um país que você não conhece? Eu falo do Brasil porque eu moro no Brasil, por exemplo, e fiquei um bom tempo no Brasil, entendeu? Por isso eu falo do Brasil. E eu não falo coisas que eu não sei também. Tem muita coisa aqui no Brasil que eu não sei, né? E eu não falo. Quando eu saber e aprender sobre outras coisas no Brasil, eu vou falar, entendeu? Mas eu não fico inventando mentiras só para falar, só porque eu quero falar mal de alguém. E assim, eu não falo mal de ninguém. Eu falo a verdade. Se minha verdade para você significa falar mal, então você não sabe o que significa verdade e não sabe o que significa falar mal, entendeu? Mas na minha opinião, pessoas que não gostam das minhas palavras são pessoas do mal, que não gostam de ouvir a verdade. Eu entendo aquelas pessoas que sentem assim, sabe, às vezes a pessoa ouve eu falando: no Brasil tem uma coisa errada. Tem pessoas, por ser brasileira, por exemplo, pode até falar: não, eu não gosto de ouvir alguém falar do meu país assim. Se alguém falar mal do meu país, eu também não vou gostar, mas eu não falo mal. Se você falar verdades sobre coisas que acontecem ou que tem no meu país, eu não vou ficar bravo, eu não vou te atacar. Só fala a verdade. A única coisa que eu peço, fala a verdade. Não generaliza também, entendeu? Porque falar a verdade faz parte de não generalizar. Porque se você falar a verdade, você não vai generalizar. Você vai falar, por exemplo: olha, tem um país, aconteceu uma coisa, algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas. Mas não vai falar vocês, ou falar eles são assim, ou eles fazem isso. Por exemplo, aqui no Brasil, tem uma coisa errada. Não vou falar o que. Tem uma coisa errada que muita gente faz, mas nunca falei, nunca generalizei. E são muitos assim, sabe? Muitos mesmo. Eu acho que até a maioria faz, entendeu? Mesmo assim, eu não vou falar que todo mundo. Por quê? Porque aquelas minoria que não faz aquela coisa errada não tem culpa. Então eu não vou acusar. Mesmo se fosse uma pessoa só não faz aquela coisa errada e o resto tudo faz, não vou generalizar. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não merece eu fazer isso com ela, não merece eu acusar ela de uma coisa que ela não fez, entendeu?